Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia que nos assistem. Senhores deputados, nós iremos apreciar agora a emenda substitutiva que foi por nós apresentada ao projeto de lei 007/2017, que trata da criação do IPREV. Inicialmente, eu gostaria de destacar que, das proposições que nós apresentamos nesta emenda, foi acolhida a que diz respeito à composição do Conselho, que está previsto no artigo 5º. O deputado Max Barros esteve presente nas audiências públicas, o deputado Wellington do Curso, o deputado Adriano também, e os representantes dos servidores que se fazem presentes na galeria. Portanto, nesse aspecto, eu quero parabenizar aos servidores do Estado que souberam se articular, que souberam se manifestar e apresentar as suas sugestões e que acabaram sendo contempladas pelo relator, deputado Levi Pontes, no que diz respeito à composição do Conselho do IPREV. Mas as sugestões que vocês deram nas audiências públicas, elas foram muito além da participação do Conselho. E todas as outras sugestões foram rejeitadas. E aqui eu quero destacar exatamente essas sugestões que foram rejeitadas. É esse o motivo para o encaminhamento da votação dessa emenda. A primeira, a definição do IPREV como unidade gestora única do regime próprio de previdência social dos servidores do Estado, conforme previsto no artigo 2º, inciso 5º, da orientação normativa número 002/2009 do Ministério da Previdência Social. Ora, senhoras e senhores deputados, essa é uma recomendação do governo federal. Essa é uma recomendação da época do então Ministério da Previdência Social para que seja designado na lei de criação dos institutos qual será a unidade gestora. E na forma como está o projeto original, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, não se sabe se a unidade gestora é o IPREV que está sendo criado ou se é o FEPA, que passa a ser tão somente um fundo contábil. Então veja a intransigência do governo, veja a intransigência do governador em aceitar uma proposta que foi feita por um técnico do Tribunal de Contas do Estado. E um técnico que trata exatamente do setor do regime próprio de previdência social. O segundo ponto que eu destaco é a vinculação do Conselho Administrativo ao FEPA. Ora, senhores servidores, o Conselho hoje ele é ligado ao FEPA porque ele é administrado e é gerido pela Secretaria de Gestão. Mas a partir do momento que for criado o Instituto de Previdência, é evidente que o Conselho tem que ser ligado ao Instituto de Previdência. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso são todos os estados que já aprovaram os seus institutos de previdência. Então, o Maranhão, nesse caso, senhores e senhoras deputados, caso não seja aprovada essa emenda, será a jabuticaba aqui do Brasil, porque será o único instituto de previdência onde o Conselho, os membros do Conselho, estarão ligados a um fundo contábil e não ao Instituto de Previdência, como prevê, inclusive, o ordenamento jurídico federal. E por isso nós também apresentamos essa sugestão na emenda. E um terceiro ponto, para que a indicação feita pelas entidades sindicais seja feita de forma direta. Está aqui o Cleinaldo, que é presidente do Sindicep, e sabe a realidade que é essa lista tríplice. Tiveram situações de sindicatos indicar 3 membros que não foram aceitos pelo governo, depois tiveram que indicar novamente, e somente na hora que chegou em um sindicato que tinha ligações com o governo, é que esse nome que foi sozinho apresentado, sem respeitar a lista tríplice, foi acolhido e foi nomeado para o atual conselho, que é o CONSUP. Então, em função disso, senhores e senhoras deputados, e aqui eu quero fazer uma ressalva em relação a esse ponto. Esse ponto é o que destaca a democracia direta das entidades sindicais. Portanto, os deputados que votarem contra essa emenda, depois não venham fazer média aqui com o sindicato de servidor, porque não poderão fazer, porque o pleito do sindicato é que, se o governo do Estado indica os seus representantes diretamente, sem lista tríplice, por que os sindicatos precisam apresentar a lista tríplice? E isso está destacado na nossa emenda também. Um outro ponto, o quórum necessário para a deliberação das decisões do Conselho. Ora, é muito claro, se você tem um número de membros e a metade, agora, já que são 14, é do governo, e a outra metade é dos servidores,
e você estabelece que o quórum para deliberação será de 7 membros, como foi o voto do relator, é evidente que se o governo tem 7 membros, basta se reunir os 7 membros do governo e tudo assim vai ser decidido em favor do governo. Então nós apresentamos uma emenda no sentido de deixar claro que o quórum necessário para a deliberação, ele terá que ter a metade mais 1, porque aí sim, sempre terá que ter a necessária participação de um representante dos servidores do Estado. Por outro lado, senhoras e senhores deputados, o projeto de lei complementar 007/2017, da forma como aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, ao tratar do Conselho Fiscal, deputada Graça Paz, ele diz o seguinte, no seu artigo 7º, parágrafo 5º, os atos praticados pelo Conselho Fiscal, tais como relatórios e pareceres, passarão pela aprovação do Conselho Administrativo. Ora, um órgão que deve servir para fiscalizar, ele terá que ter a autorização do órgão fiscalizado para poder fazer relatório e parecer. E ainda se diz, senhoras e senhores deputados, que esse é o governo da transparência, que esse é o governo onde tudo é feito dentro da legalidade. Está certo aqui. É essa que é a legalidade? É essa que é a transparência? Um conselho fiscal, deputado Antônio Pereira, que para poder fiscalizar o conselho administrativo, deputada Adilades, vou ler aqui, os atos praticados pelo conselho fiscal, tais como relatórios e pareceres, passarão pela aprovação do conselho administrativo. Imaginem vocês, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, que cabe fiscalizar, e o Ministério Público, deputado Max Barros, só poder agir se tiver autorização do órgão que está sendo fiscalizado. É isso que prevê o projeto de lei encaminhado pelo governo do Estado. Qual é o receio que o governador do Estado tem que o Conselho Fiscal funcione de maneira verdadeira? Qual é o receio que o governador do Estado tem que o Conselho Fiscal e esse projeto de IPREV seja transparente? Esse artigo, eu não tenho dúvida nenhuma, porque já ouvi na audiência pública, será questionado na Justiça. E é óbvio, porque ele não respeita o papel de fiscalizar do Conselho Fiscal, simplesmente é retirado a partir do momento que o governador manda um projeto a essa casa, dizendo que todos os atos do Conselho Fiscal têm que ter a autorização do Conselho que vai ser fiscalizado. É brincadeira, mas ele diz que é o governo da transparência. Mais à frente, em nossa emenda, nós contemplamos a autonomia do Comitê de Investimentos. E isso ficou muito claro nas audiências públicas que nós discutimos. É exatamente o Comitê de Investimentos que vai dizer e planejar, pelo caráter atuarial do Instituto de Previdência, os próximos anos do Instituto. Em que área deve investir, em que área deve acontecer a parcela que é permitida investir, inclusive em bolsa de valores, em ações. E isso não é uma decisão do deputado Eduardo Braide, nem dos servidores que participaram da audiência. É uma sugestão, mas a legislação é muito clara. O artigo 3º da portaria número 519/2011 do Ministério da Previdência Social deixa claro que o Comitê de Investimentos deve ter poder para planejar, para deliberar e para decidir sobre a política de investimentos do Instituto de Previdência. Mas não, o Instituto de Previdência do Maranhão, a ser criado, caso seja rejeitada a emenda, será uma jabuticaba, deputada Graça Paz. Só vai existir ele no Maranhão assim, onde o Comitê de Investimentos não tem autonomia, onde o Conselho Fiscal não tem autonomia para investigar os atos. Talvez seja isso que o governador queira, que o Conselho Fiscal não tem autonomia, onde o IPREV não está sendo designado como unidade de gestora única, onde o Conselho está sendo vinculado ao FEPA, que é um fundo contábil, e não ao IPREV, que é o Instituto de Previdência, onde a indicação das entidades sindicais terá que seguir a famigerada lista tríplice. De um lado, o governo indica o nome direto que ele quer. As entidades sindicais não. Tem que apresentar 3 nomes para ver qual dos 3 agrada ao excelentíssimo senhor governador, já que a nomeação é exclusiva dele. Se não agradar nenhum,
vocês já sabem o que vai acontecer. Ele vai baixar um outro edital até chegar um sindicato que seja ligado a ele, para que ele possa nomear para o conselho do IPREV. E eu deixei por fim, senhor presidente, algo que eu considero imoral, senhoras e senhores deputados: a criação de 63 cargos em comissão. Esta emenda, diga-se de passagem, preserva todos os cargos em comissão de chefia, de direção, aqueles que realmente o chefe do Poder Executivo tem o direito de nomear. Mas criar 63 cargos em comissão para o Instituto de Previdência, primeiro vai contra a Constituição Federal, que fala que o preenchimento de cargos tem que ser através de concurso público. Segundo, vai contra o discurso do próprio governador, que colocou no seu programa de governo que os cargos no seu governo seriam preenchidos através de concurso público. Eu vi outro dia uma mensagem chegar a essa casa prevendo a realização de concurso público para preenchimento de vagas da EMAP, Empresa Maranhense de Administração Portuária. E aí eu até me alegrei, porque lá está a previsão que tem que ser concurso público. Ao ver o projeto, eu fui ver que era uma exigência do Ministério Público do Trabalho para que fosse realizado o concurso público. Então, quer dizer que para a EMAP vale a regra do concurso público, para o IPREV vale a regra da nomeação de apadrinhados políticos? Não. Por isso que apresentei a emenda, preservando 11 cargos de direção para o governador nomear para o IPREV. Agora, os 52 restantes têm que ser objeto de concurso público. Até porque, senhores e senhoras deputados, o cargo em comissão, ele não contribuirá para o FEPA, que é o Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria. Ele contribui para o INSS, que é o Regime Geral de Previdência. Quer dizer, você cria um instituto de previdência, onde você, no seu nascimento, já está tudo errado. Porque você está trazendo pessoas que vão trabalhar e que não são contribuintes do FEPA, que vai pagar as pensões e aposentadoria dos servidores do Estado. Veja que incoerência do governo do Estado. Mas, senhores e senhoras deputados, nós teremos a oportunidade de corrigir, de aperfeiçoar para o bem do IPREV, para o bem dos servidores do Estado, ao aprovar essas sugestões que, digo novamente, não são minhas, são dos mais de 25 sindicatos e associações representativas que sugeriram 2 audiências públicas. Fica, portanto, aqui, senhor presidente, o pedido e o apelo para que essa emenda, que será votada agora, possa ser aprovada para que, de fato, a gente tenha acolhida a sugestão dos servidores, a sugestão dos técnicos do Tribunal de Contas, e quem vai ganhar isso, inclusive, é o próprio governo do Estado. Portanto, senhor presidente, solicito a votação nominal da minha emenda substitutiva, senhor presidente.